E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Cleiton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2023, e a questão diz o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos urbanos, o lixo. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosão, principalmente quando ocorre a incineração de frascos de aerosóis, por exemplo, desodorantes, inseticidas, repelente. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior até culminar na explosão da embalagem. Bom, a questão me deu um contexto e aí vem o problema. Suponha um frasco metálico de um aerosol de capacidade igual a 100 ml, contendo 0,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650 graus Celsius no momento da explosão. Considere R, que é uma constante, a constante universal dos gases, como sendo 0,082 litros vezes atm por mol vezes Kelvin. A pressão em atm dentro do frasco no momento da explosão é mais próximo de, e a gente tem que encontrar. É uma questão relativamente simples, porque o que a gente vai fazer aqui é simplesmente utilizar uma relação que é a equação de Clapeyron, que diz o seguinte, né? A pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura, PV nRT, que a gente pode ver isso tanto na química quanto na física, ali na parte da termodinâmica. A gente acaba vendo essa equaçãozinha aí também. Bom, o detalhe aqui, basicamente, é o seguinte: eu preciso calcular, então, a pressão. O que eu vou fazer é dividir o N, o R e o T pelo volume. E, basicamente, eu tenho todas as informações para colocar aqui, né? O número de mols, a questão me deu como sendo 0,1. A constante é 0,082. A temperatura, aí vem um detalhe. A gente tem que sempre cuidar das unidades. Olha só, a unidade de temperatura aqui, ó, ela está em Kelvin. E eu não posso usá-la em graus Celsius, senão eu vou ter problema. Lembra que para passar a temperatura de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin, né? Tu vai pegar e relacionar com 273. No caso, eu pego o Celsius, somo com 273 e eu vou ter a temperatura em Kelvin. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é o seguinte, ó, esse 650 eu preciso somar com 273 e aí eu vou ter a temperatura em Kelvin equivalente a 923 kelvins. E esse é o valor da temperatura que eu tenho que usar. 923 dividido pelo volume. Mesma coisa, olha só, o volume aqui, ó, ele está em litros. E aqui na questão ele está em mililitros. O que a gente precisa fazer? Para tirar do mili e passar para o litros, a gente vai ter que dividir esse valor por 1000. E aí a gente vai ter o valor do volume em litros equivalente a 0,1 litros. 0,1. Aí, olha só, esse 0,1 dá para cortar com esse 0,1. E a tua conta de fato vai ser isso aqui, ó, 0,082 vezes 923. Fazendo esse cálculozinho, se tu fizer exatamente com esses números, tu vai encontrar 75,68 atm. Por que eu já sei que está em atm? Porque a unidade da constante está em atm para pressão, então é a unidade que a questão me pediu. Essa é a resposta, então. Só que aí, tá? A gente olhando as alternativas, a gente vê que a resposta é a alternativa C. Só que aí eu quero dar uma dica para vocês, que é o seguinte: como tu tá vendo ali nas alternativas, as respostas elas não estão exatamente uma pertinho da outra, né? Tem uma variação grande entre uma e outra. Tu pode arredondar esses números, né? O que acontece? Se ao invés de eu usar o 0,082, eu usar só o 0,08, e ao invés de eu usar 923, eu usar só o 900, eu sei que eu estou fazendo, né, uma mudança grande. Mas olha só para a gente ter uma noção, eu arredondei os dois para baixo, eu diminuí os dois resultados. Fazendo essa multiplicação de 0,08 vezes 900, é basicamente 8 vezes 9. Isso vai dar 72.
72 é o resultado para baixo, né? Já que eu arredondei os dois valores para baixo. Então eu tenho que pegar o valor mais próximo de 72 para cima. E aí a resposta fica 76. Tu vê que o cálculo fica bem mais rápido, mais fácil de fazer. E eu faço isso por quê? Porque eu sei que as alternativas estão bem distantes e aí eu consigo fazer ter esse jogo de cintura. Óbvio que se elas estiverem mais perto, a gente vai ter que fazer arredondamentos mais sutis ou não vai poder arredondar. Mas no caso aqui a gente consegue chegar na resposta, certo? Então a resposta certa, por qualquer um dos caminhos, alternativa C. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.